Seja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. E em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E se acaso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Texto que nós ouvimos da carta de Paulo aos Romanos. O pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. A morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Se não fosse o pecado, será que nós morreríamos? Se o primeiro homem não tivesse pecado, será que nós morreríamos? Talvez sim. Mas a morte não seria tão assustadora. A morte para nós é assustadora. Ou não? É, claro que é assustadora. De modo que a gente diz facilmente que a gente não tem medo da morte. Mas gostaria de morrer agora? A resposta é não. E eu sou o primeiro a dizer, eu não tenho medo da morte, mas pergunta para o padre se o padre quer morrer agora. Não. Tem algumas coisas que eu preciso resolver ainda. Mas, brincadeiras à parte, diz que a morte é consequência do pecado. A morte é salário do pecado. E por um homem, por um único homem, a morte entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte, que é a mesma coisa. Mas por um único homem também, a morte foi vencida. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Versículo 17. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo. Então, eu gosto de repetir assim. Se com Adão nós todos recebemos a herança do pecado, por Jesus nós recebemos a herança da vida. Jesus não só reparou a desobediência de Adão, como devolveu a todos nós a intimidade com Deus. Nos devolveu a Deus e nos tornou novamente íntimos de Deus. Intimidade que o primeiro homem perdeu pela desobediência. E com a obediência de Cristo até a morte, como diz Paulo na carta aos Colossenses, obediente até a morte, e morte de cruz, pela obediência de Jesus, nós fomos devolvidos para Deus. E não só devolvidos para Deus, como também retomamos a intimidade que o primeiro homem havia perdido. Pela morte de Jesus na cruz, nós recuperamos a amizade com Deus.
nós podemos de novo, e sobretudo com a ressurreição de Jesus, dizermos que somos amigos de Deus. E somos amigos de Deus pela iniciativa do próprio Deus. Pela iniciativa do próprio Deus. Porque foi Ele quem rompeu em nós, na nossa natureza, na nossa carne, as consequências da desobediência do primeiro homem. E em Jesus nós fomos reconduzidos a Deus para vivermos novamente a graça que o primeiro homem perdeu. Com efeito, como pela desobediência de um só homem a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem um reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela desobediência de um, todos pecaram. Pela obediência de um só, todos retornaram à vida. Todos voltaram para Deus. E em Jesus, a nossa amizade com Deus foi reconquistada. No Evangelho de São Lucas que ouvimos, capítulo 12, um alerta especial de Jesus para nós. Que os vossos rins estejam cingidos e vossas lâmpadas acesas. O que significa essas duas expressões? O que nós entendemos? O que causa em nós? Qual a provocação que causa em nós quando nós escutamos esta expressão e escutamos da boca de Jesus? Rins cingidos, velas, lâmpadas acesas. Rins cingidos significa em estado de prontidão. Não sei se vocês observam, de vez em quando deveria usar, toda vez deveria usar. Mas de vez em quando, eu tenho uma veste que é mais comprida, e de vez em quando eu amarro uma espécie de cordão no meio da veste, que é o símbolo que a gente fala. Vem justamente dessa ideia de estar com os rins cingidos. O símbolo é a veste que a gente amarra, o judeu amarrava uma espécie de corda para diminuir o tamanho da veste. Diminuindo o tamanho da veste, ele podia se locomover com facilidade. Então, estar com os rins cingidos significa estar pronto para o serviço. Estar pronto para o serviço, estar com os rins cingidos, à disposição para servir. À disposição para servir. E estar com as lâmpadas acesas, justamente porque o servo, na época de Jesus não tinha luz elétrica. Então, para facilitar o desempenho do serviço, todos os escravos, todos os servos, tinham uma lamparina nas suas mãos, para que pudesse fazer o que o Senhor pedisse, imediatamente quando pedisse. Ele pudesse se locomover com facilidade, porque estava com os rins cingidos, e clarear o caminho, iluminar o caminho, para que ele pudesse executar com rapidez aquele pedido do seu Senhor. Então, é isso que o Senhor está pedindo. Estais com os vossos rins cingidos. Estejam prontos para o serviço. E aí, este estar pronto para o serviço, ele tem a ver também com a segunda vinda. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta imediatamente, logo que ele chegar e bater. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Então, por que nós precisamos estar com os rins cingidos e com as lâmpadas acesas? Para que a gente possa acolher o Senhor que bate à nossa porta.
O Senhor que bate a nossa porta, que bate a porta do nosso coração, pedindo entrada, pedindo moradia, pedindo para permanecer conosco. E se nós observarmos atentamente a nossa vida, nós somos muito mais rápidos para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Ou não, ou vocês não são assim, só o padre que é. Vocês estão mais convertidos, vocês estão já num tempo mais elevado de espiritualidade, né, e de conversão. Mas a gente é muito lento, a gente é muito devagar nas coisas de Deus. Por isso Jesus está pedindo aos seus discípulos, está pedindo a nós esta rapidez em servi-lo, em acolhê-lo, em abrir a porta. E não deixar ele esperando. Felizes os empregados que o Senhor o encontrar acordados quando chegar. Tem um texto paralelo ao Evangelho de Mateus, né, que faz aquela pergunta diz assim: o Filho do Homem, quando ele voltar uma segunda vez aqui na terra, será que ele vai encontrar fé? Será que ele vai encontrar fé quando ele voltar? Então, é essa a realidade. Felizes os empregados que o Senhor os encontrar acordados. Acordados. Nós não podemos mais cochilar perante as coisas de Deus. Nós não podemos mais nos distrair com as coisas do mundo, porque se distrairmos com as coisas do mundo, o Senhor chegará. E quando Ele chegar? Não tem como mais a gente fazer. Em verdade eu vos digo, se o Senhor encontrar acordados quando Ele chegar, Ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando o servirá. É o Senhor quem nos irá servir. Por isso, hoje nós precisamos estar à disposição para servi-lo, porque um dia é o Senhor que vai nos servir. Um dia será o Senhor que vai nos servir. Se acaso Ele chega à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Então, repito, nós não podemos nos distrair com as coisas do mundo, porque se nós nos distrairmos com as coisas do mundo, quando o Senhor chegar, nós não vamos ver. Nós não vamos estar atentos, nós não vamos estar dispostos, nós não vamos estar no espírito de prontidão para servi-lo. Nós não estaremos em prontidão. Por quê? Porque o mundo roubou de nós a nossa atenção. O mundo distraiu-nos. E a gente perdeu tempo com as coisas do mundo. E o Senhor chegou e ninguém viu. Então, que a gente fique atento, que a gente fique vigilante, não deixemos, não percamos as oportunidades de nos aproximar de Deus, para que o Senhor nos encontre vigilante quando Ele chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, como na saída